a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se a vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Senhor, continua falando conosco, continua iluminando, Senhor, o nosso entendimento. Nós sentimos a Sua presença nesse lugar, e nós queremos continuar na Sua presença. Ó Deus, unja aquele que vai falar, e também capacite aqueles que irão ouvir, para a glória do Teu próprio nome. Amém. Irmãos, enquanto você se acomoda, eu quero ler uma segunda versão, que diz assim: ninguém acende uma lamparina e depois a coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio, para que todos os que entram vejam a luz. Pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem, porque quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem será tirado dele. Irmãos, nós estamos numa série sobre as parábolas do Evangelho segundo escreveu Lucas. E hoje nós vamos analisar, estudar a parábola conhecida e reconhecida, está na epígrafe, como a parábola da candeia. Mas antes de entrar no conteúdo dessa parábola, eu preciso fazer pelo menos duas considerações acerca das parábolas usadas pelo nosso Senhor. Jesus é, sem sombra de dúvidas, o maior e o mais excelente de todos os mestres. Isso sem sombra de dúvidas. Não é porque Augusto Cury o chama de o mestre dos mestres, é porque ele de fato é o mestre dos mestres. Jesus é Deus, e como Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Algumas vezes nós não temos a compreensão exata da onisciência divina, seu significado. Onisciência é o conhecimento elevado ao superlativo. Isso significa que Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe de todas as coisas perfeitamente bem. Para deixar isso mais claro, existem pessoas aqui que têm certas habilidades em uma área, existem pessoas aqui que dominam o conhecimento de uma área, enquanto existem pessoas que têm deficiência nessa mesma área. Isso significa que ninguém é bom em tudo, ninguém sabe de tudo, ninguém conhece tudo perfeitamente. Eu estou fazendo uma pós-graduação em teologia sistemática, e uma coisa que eu ouvi nas primeiras aulas foi: tome cuidado para não desejar dominar tudo, porque é necessário
em uma área do conhecimento. Mas não é assim com Deus. Não existe uma matéria que Deus saiba mais do que a outra, porque Ele conhece todas as matérias. Deus conhece você perfeitamente, tanto quanto Ele conhece a pessoa que está do seu lado perfeitamente. Ele sabe de tudo. Agora, por que Jesus é mestre dos mestres? Porque Ele é Deus. Ele é onisciente. João o chama de o Verbo que se fez carne. Ele é a própria palavra encarnada. Hoje nós estamos vivendo uma era relativista. E o que é uma era relativista? É uma era orientada por opiniões e por tolerância a opiniões diversas. Quantas vezes você já ouviu que todos os caminhos levam a Deus? Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo que tudo depende, a sua verdade não é a minha verdade? Agora, esse ensino pluralista e relativista não está de acordo com a palavra de Deus. O cristianismo é extremamente exclusivista. É por isso que o cristianismo ofende o mundo. Porque enquanto há tolerância com relação a ideias, filosofias e caminhos distintos, Jesus se posiciona e diz: eu não sou uma verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Presta atenção, Jesus não é um caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Agora, em Jesus, nós temos não apenas o mestre perfeito, mas a mensagem perfeita. Em Jesus nós temos a plenitude, o ápice da revelação. Como é que se define a Bíblia? É revelação. De Gênesis a Apocalipse é revelação. Vocês já perceberam que Moisés escreve o Pentateuco, que são 5 primeiros livros da Bíblia? E o primeiro do Pentateuco é Gênesis. E Moisés escreve o relato da criação. E obviamente, é claro que não, Moisés não estava ali no ato da criação como um telespectador. Isso significa que o que Moisés escreveu, o que diz respeito à criação do mundo, se deu por tradição oral, mas também por revelação. A Bíblia começa com revelação e ela termina com revelação. O livro do Apocalipse significa revelação. Então, o conteúdo da Bíblia é revelação. Mas quando se trata de Jesus, nós temos o ápice da revelação. Quando ele vai falar do Antigo Testamento, ele diz assim: vocês examinam as Escrituras porque pensam ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Eu sou o cumprimento de tudo isso. Então, em Jesus, eu digo de novo: nós temos o mestre extraordinário e a mensagem extraordinária. Agora, é interessante que as parábolas, elas faziam parte da pedagogia de Jesus, seu método de ensino. É preciso dizer que não foi Jesus quem inaugurou esse uso de parábolas como método de ensino. Os rabinos judaicos já se utilizavam de parábolas. Talvez o rabino mais famoso entre os judeus é Hilel, ou Hilel. E existem registros de parábolas usadas por Hilel, que viveu uma geração antes de Jesus, usando o emprego de parábolas. Agora, qual a diferença em relação ao uso de parábolas de Jesus e esses rabinos? É que esses rabinos usavam as parábolas de maneira esporádica. Jesus
a partir da metade do seu ministério, ele adota esse uso de parábolas como metodologia do seu ensino. Agora, ainda de maneira introdutória, nós encontramos parábolas em toda a Bíblia. No Antigo Testamento nós temos pouquíssimas, uma delas é marcante, é ou não é? Você lembra de uma palavra no Antigo Testamento? Aquela historinha que Natan contou para Davi. Um ano depois do seu pecado, Natan aparece para contar uma história para Davi. Aquilo era uma parábola. João, o Evangelho, não nos dá nenhuma parábola. Marcos, algumas. E nós temos uma concentração maior de parábolas no Evangelho de Mateus e de Lucas. Aí alguém diz assim, é um pouco de ensino. Alguém diz assim, nós devemos usar esse mesmo método. Chega de doutrina, chega de pregação expositiva, chega de discorrer sobre os textos. Isso é sério. Existem pessoas que escrevem artigos, livros, tratados científicos, justificando isso. A coisa tem que ser mais leve, porque esse foi o método usado por Cristo. Eu digo não 1000 vezes. Eu te dou uma prova. Fora dos evangelhos do Novo Testamento, não existe nenhuma parábola. Isso significa que os apóstolos de Cristo, que aprenderam com o próprio Cristo, não usaram esse método. E por que não? Porque a nossa pregação não deve consistir, em primeiro lugar, em histórias pessoais. Gente, eu fico tão decepcionado, tão decepcionado. Eu prego desde os 8, 9 anos de idade. A primeira vez que eu viajei para pregar, eu tinha 12. Aos meus 15 anos, eu gravei meu primeiro DVD. Muito feio. Isso tem uma coisa que me deixa chocado e entristecido. É que tem dia que você está expondo a Bíblia. Nós vamos falar mais disso daqui a pouco. É o assunto da palavra. Você está expondo a Bíblia, pregando a Bíblia. Primeiro que as pessoas, elas perdem a força no braço de acompanharem com você o texto bíblico. Sabe aquele estudo, a moda antiga? Que o pastor dizia, abre aí. As pessoas hoje parecem que não têm mais essa capacidade, nem esse interesse, esse apetite. Você está expondo o texto e a cara de tédio no auditório inteiro. Mas é só você começar a contar um caso, um testemunho. Ah, meu irmão. Quem está conversando para na hora. Põe a cara assim. Há um lugar para o testemunho, há um lugar para a ilustração. Mas o que muda a vida da gente, o que nutre a nossa alma, não é a história alheia, é a palavra de Deus que carrega a eternidade. Os apóstolos não usaram isso. A nossa pregação não deve ser baseada em histórias, mas na Bíblia. Quer contar história? Conta a história da Bíblia. Agora, 2 pontos fundamentais e eu passo a palavra. As parábolas de Jesus tinham uma finalidade dupla. Eu preciso da sua atenção para entender isso. Em primeiro lugar, a parábola de Jesus, ela tem o interesse, ela visa o propósito de facilitar a compreensão dos seus ouvintes. Preste atenção, irmãos, isso é fundamental. Por um lado, as palavras de Jesus, elas têm o intuito de esclarecer, mas vejam isso. Mas por outro lado, as parábolas de Jesus também têm o intuito de obscurecer. E a priori pode parecer contraditório, mas é uma verdade. Por favor, vá comigo no texto correlato, por gentileza.
em Marcos, capítulo 4. Qual é a primeira finalidade das parábolas, irmãos? Irmãos? Esclarecer e obscurecer. O fato de esclarecer, eu não preciso argumentar demais. Ele usa figuras do dia a dia que o homem simples conseguiria entender. Os judeus viviam num contexto rural, é por isso que Jesus fala muito de ovelhas, animais, plantação. É porque é uma figura acessível. Mas eu discorro um pouco sobre o objetivo de escurecer. Capítulo 4, verso 11, ele diz assim: e ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Olha o texto. Está aí o objetivo. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Eu disse que pode parecer contraditório, mas está provado. As parábolas vêm com o objetivo de esclarecer. Esclarecer quem? Aqueles que Jesus chama de pobres de espírito. Hein, irmãos? Esclarecer quem? Aqueles que são simples de coração e têm a disponibilidade de ouvir e aprender. Esconder de quem? Dos soberbos, dos fariseus, dos religiosos, dos saduceus, dos escribas que achavam que sabiam de tudo. Está claro, irmão? Sim ou não? Agora, o segundo e último ponto introdutório. Isso eu preciso dizer. Nós não temos o direito de dar às parábolas o sentido que a gente quer. Você sabia que existe uma hermenêutica exclusiva para interpretar as parábolas? O trabalho exegético de uma parábola deve ser feito com muito cuidado. Eu preciso fazer uma ressalva. Você não pode se ater aos detalhes, como se todos os detalhes tivessem significado, porque esse não é o objetivo da parábola. Quando Jesus conta uma parábola, ele tem em sua mente uma ideia central. É por isso que eu não posso dar o significado que eu quero a parábola, aliás, a Bíblia. É por isso que a hermenêutica é tão necessária. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que quando o autor, inspirado por Deus, escreveu certa passagem, ele tinha uma mensagem em mente, e o papel do pregador é expor essa mensagem, é interpretar essa mensagem, e não dar essa mensagem o significado que eu quero. Os irmãos entendem, irmão? Eu digo de novo, que isso é importante. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é uma declaração divina. E quando os autores, inspirados pelo Espírito, escreveram, eles tinham uma mensagem em mente. O nosso dever é proclamar essa mensagem e não dar o sentido que nós temos. Agora, dito isso, vamos entrar na palavra. Na realidade, essa parábola é uma aplicação da parábola do semeador. Quando nós falamos dessa parábola da candeia, está diante de nós uma seção de 3 textos: a parábola do semeador, a parábola da candeia e a família de Jesus. Portanto, a parábola da candeia está inserida
direto ao assunto. Quem é a candeia? Jesus diz: ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama. O que seria essa candeia? Essa candeia pode ser entendida como três indivíduos, três figuras. Em primeiro lugar, essa candeia nos fala da palavra. Se você não considerar o contexto no qual essa parábola está inserida, você não vai entender isso. Mas vejam que o foco durante toda a parábola do semeador é a palavra. A palavra é a semente. E quando Jesus fala da candeia, ele está falando da luz da palavra, do entendimento da palavra. Aqueles versículos que nós acabamos de ler, quando Jesus fala que alguns ouvem, mas não entendem, veem, mas não podem se converter, é porque os discípulos, depois que Jesus conta a parábola do semeador, eles dizem: mestre, qual foi o significado dessa palavra, dessa parábola? E Jesus explica-lhes o sentido da palavra. Jesus lhes dá a iluminação da palavra. Então, em primeiro lugar, a candeia fala da palavra. Eu preciso insistir nisso. O foco de toda essa sessão que aborda a parábola do semeador, a parábola da candeia e a família de Jesus, o foco de tudo isso é a palavra. O que Jesus está dizendo aqui é que a palavra precisa ser proclamada. Como eu queria ter sua atenção. Quando Jesus diz, observem comigo, por favor, no verso 17: porque não há coisa oculta, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber de vir à luz. Jesus não está falando de pecado oculto. Eu sei que você conhece essas mesmas palavras em uma outra passagem. E Jesus fazia isso. Algumas vezes ele usava as mesmas expressões, a mesma palavra, a mesma parábola, com sentido diferente. Você não pode interpretar o versículo 17 fora do todo. O que Jesus está falando aqui é do entendimento da palavra, é da revelação da palavra. Presta atenção. Aquilo que estava oculto de fariseus, escribas e saduceus, como juízo divino. Vocês estão aí, irmão? Isso precisa ficar claro. Isso precisa ficar claro. Essa cegueira, queridos obreiros, determinada pelo próprio Deus. Vocês viram em Marcos capítulo 4, essa cegueira de ver, mas não enxergar, de ouvir, mas não escutar. Isso veio como juízo de Deus para aquela geração de religiosos presunçosos e soberbos. O que Jesus está dizendo no versículo 17 é: o que está sendo oculto para alguns agora deve ser revelado por vocês no futuro. Essa mensagem, essa palavra precisa ser propagada. Você sabe qual é a dupla finalidade da igreja? Nunca saiu da minha boca que a pregação é a parte mais importante do culto e provavelmente nunca vai sair. E esse é o meu ministério. Eu já te disse que eu prego desde os 12. Agora, por que eu nunca digo que a pregação é o principal de um culto? Porque culto sem adoração não é culto. No céu
Não dá para entender. Tem até obreiro que enquanto o louvor está acontecendo, ele vai tudo bem. Tem dia que você está meio apertado e te deram lá para dar uma saudação, ler o versículo bíblico, mas tem gente que essa é a cultura dele. Quando o louvor está lá, é como se Deus estivesse aqui. É como se fosse um sacrossanto. Agora, ouçam, antes de sermos obreiros, pregadores e pastores, nós somos salvos para sermos adoradores. Primeira finalidade da igreja é a adoração. Mas a segunda finalidade da igreja é a pregação. E a pregação da palavra. Agora eu preciso dizer que o culto em muitas igrejas está em crise. Primeiro, não se tem tempo para a pregação. Tem igreja que você pegar 40, 50 minutos, é estranho. Porque estão acostumados com miojo, com macarrão instantâneo. Gente, como é que alguém sobrevive com 30 minutos de palavra por semana? 25 no domingo e 25 na quarta-feira? Não faz sentido. A palavra foi o método que Deus ungiu para edificar os salvos e para resgatar os perdidos. Olha para cá. Já tem igreja, eu estou na minha, então eu posso desabafar. Graças a Deus. Tem igreja que eu não consigo entender. Você viaja 400 quilômetros. Eu, particularmente, não peço para ir. Então me convidam para ir. 400 quilômetros. E pagam uma gasolina, pagam um avião, dão comida, dão oferta, graças a Deus. Você se prepara para aquilo. Eu, particularmente, jejuo para cada compromisso que eu faço, oro para cada compromisso que eu faço, me preparo espiritualmente para cada compromisso que eu faço. Quando chegam lá, é um show de oportunidades. Começa agora as oportunidades. E vai dando. Irmãos, tem dia que até quem está passando na rua não tem nada a ver. É quem está ali. Aí dá 9 horas da madrugada. Dá 9 horas da madrugada. Ele diz: e agora, o melhor dos momentos. Eu mesmo, nessa altura, a minha esposa tem até um meme pronto no celular. Que um dia desse me passaram uma palavra, 9h15 da noite. Se fosse uma conjunta de 5, 10 anos atrás, eu tinha levantado e ido embora. Mas agora eu estou mais convertido. O casamento me ajudou. Mas eu não consigo disfarçar. E o pior, isso tem que ficar claro. E o pior, tem gente que te passa a palavra 9 horas da noite e diz assim: pastor, fica à vontade. Vai até 10. Quem concorda em ir até 10? Eu sou o único que levanta a mão. E por quê? Porque não tem muito a ver com o tempo que você vai ter. Tem a ver com a qualidade. Olha para cá. Gente que aguenta 2 horas de música na cabeça e mais 1 hora de pregação, ninguém suporta. Hoje as pessoas têm uma deficiência enorme de prestar atenção. As redes sociais, elas trouxeram essa deficiência. Porque é muita informação, é uma overdose de imagens e de conteúdo. Então você precisa de coisa nova o tempo inteiro para se manter atento. Agora, imagina você depois de 2 horas e meia de zoeira na cabeça, ouvindo um sermão explicativo. A pregação está em crise. Primeiro, em muitos lugares falta tempo para a pregação. Segundo, falta de interesse. Gente, eu não estou dando recado, não. Esse é o assunto da parábola. Viu? A candeia é a palavra. Número
Deixa criado não. Serve a palavra. Agora, qual é o conteúdo da mensagem? Aí eu entrando no segundo tópico. O que é a candeia? É a pergunta que nós estamos respondendo. O que é a candeia? Primeiro, uma candeia é ou a semente da parábola anterior. Mas em segundo lugar, a candeia é Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro nós temos a pregação, e agora nós temos o conteúdo da pregação. Porque tem gente que diz assim: na minha igreja tem palavra, tem nada. Tem nada. Não confunda a palavra da palavra com palavra. Tem que ter pregação. A pregação é a candeia, mas o tema da pregação é Cristo. Hoje eu não suporto mais essas pregações que termina assim: e a roda gigante vai virar. Não cansa não, gente. E vai chegar a tua vez, vai chegar a tua hora. Não tem doutrina, não tem Cristo. Nós não podemos, preste atenção, nós não podemos perder Jesus no Antigo Testamento. Eu não estou dizendo para não pregar no Antigo Testamento, eu estou dizendo: tome cuidado para não perder Jesus no Antigo Testamento. Porque senão a nossa pregação vai ser extremamente materialista. Preste atenção: Cristo é o tema da Bíblia inteira. Irmãos, dá para achar Cristo na história de José, dá para achar Cristo na história de Sansão, dá para achar Cristo na história de Davi. Eu não tenho tempo para exemplificar todas, eu vou destacar Davi. Onde está Cristo na história de Davi? O Golias disse assim: escolha um campeão. Eu sou o campeão dos filisteus. E nós vamos ter um confronto representativo. O campeão de vocês vai lutar comigo, que sou campeão dos filisteus. E se o campeão de vocês vencer, nós seremos escravos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Onde é que está Jesus aqui? Adão foi o nosso primeiro campeão, que na verdade foi derrotado no jardim, e por isso nós somos escravizados pelo pecado, pelo mundo e pelo diabo. Mas vem Jesus, o segundo Adão, que é o nosso grande campeão. Ele é o nosso representante, ele venceu por nós. Nós estamos vivendo uma era, agora eu vou apertar um pouquinho disso comigo. A pregação tem que ser atual, gente, tá? A gente tem que falar do que está acontecendo, ela tem que ser aplicável e palpável aqui. Nós estamos vivendo uma época em que algumas igrejas estão entendendo que Cristo não é mais suficiente. Olha para mim, irmão. Em muitas igrejas, a pregação, pastor Silas, foi substituída por psicologia, filosofia, pregação social do bem-estar, aula de economia. Tem algum problema com aula de economia? Sim ou não? A psicologia é útil de alguma forma? É. O problema é substituir a pregação de Cristo por essas coisas. Meu querido, preste atenção. A gente já falou aqui de numerolatria, é ou não é? Tudo por números. E tem que fugir dos dois extremos. Tudo por números e da esterilidade, que é a numerofobia. Tem gente que faz de tudo por números, e tem gente que não faz nada para alcançar o mundo para Cristo. Deve haver um equilíbrio. Nós queremos esse templo lotado, nós queremos cada igreja, cada congregação cheia, e não só as nossas, mas toda igreja que quer o verdadeiro evangelho, mas que sejam almas convertidas de fato, transformadas de fato, Cristo para o céu de fato. Ouça, irmão. Ouça. Agora, para encher uma igreja
No século XIX nasceu uma teologia conhecida como teologia liberal. Olha para cá, por favor. Ixi, eu fui embora. O que é teologia liberal? O homem no século XIX, influenciado pelo iluminismo, se achava inteligente demais. Aí, esse negócio de homem ficando 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, começou a soar esquisito para o homem moderno. Esse negócio de virgem concebendo, esse negócio de homem andando sobre a água, isso ficou meio intragável para o homem moderno. Aí o que os teólogos liberais disseram? Se nós quisermos que o Evangelho tenha alguma relevância para essa geração, nós precisamos tirar todo o elemento sobrenatural, porque o homem moderno é inteligente demais para isso. Os teólogos liberais queriam dar uma ajudinha para Deus, uma ajudinha para a igreja, uma ajudinha para o Evangelho. Tem gente tentando fazer o mesmo. Substituir uma pregação por stand-up e gospel. Ô gente, stand-up, isso que eu vou falar por minha conta. Esse negócio de stand-up gospel é coisa do diabo, de Satanás, do demônio. É uma profanação. Fazem piadinha com língua estranha e você pentecostal fica rachando a taca. Não dá para te entender. Fazem piadinha com a igreja, com Jesus, e a gente paga para assistir. Isso aqui é sagrado. Essa é a palavra que muda o destino hoje. Agora eu vou dizer um negócio aqui que vai incomodar um pouco mais. Eu vou dizer o seguinte. Hoje estão tentando ajudar a Cristo, como os teólogos liberais fizeram. Agora é tão lindo, pastor, que no meio das trevas liberais havia Charles Spurgeon no tabernáculo metropolitano em Londres, no mesmo período, proclamando Cristo, a ressurreição, os milagres, o sobrenatural. Olha para cá. Agora, qual é o equivalente a essa tentativa de ajudar Deus? É uma desconstrução do culto. É uma desconstrução do culto. A igreja não parece mais uma igreja, lugar de culto. O ambiente tem que ser mais descolado. Geralmente o púlpito é removido, coloca um palco. A figura do pastor é descaracterizada. Pastor não parece mais um homem consagrado a Deus, mas um bad boy. Bombadinho, fortinho, cabecinha apertadinha, calcinha apertadinha. Pastor, cabelinho espetadinho. É um novo modelo. E tem igreja que você entra e você não sabe se você está numa balada ou no culto. Esses dias eu abri uma discussão dessas nas redes sociais e eu vi 3 motivações para isso. Por que escurece a igreja? Alguém me disse. Eu aceito. Alguém me disse. É porque isso facilita na gravação. Aceito. Outro me disse. É para deixar o culto mais... Perdi a palavra. Uma coisa mais pessoal. Ser mais quietinho aí na sua. Ninguém te vê chorando, adorando. Aceito. Uma outra moça diz que há um princípio de manipulação. Não foi eu que disse, foi a moça, especialista na área. Uma moça que trabalha com ambientes. Ela diz, pastor, se você tiver a música certa e o ambiente escurecido na medida certa, o choro é barato. Agora eu vou falar minha birra. E eu não vou negociar isso. Olha para cá. O pior é querer agradar um ímpio miserável para ele vir para o culto. Porque se você usa métodos carnais para trazer as pessoas para cá, você vai precisar continuar usando métodos carnais para manter elas aqui. Olha para cá. Culto tem que ter cara de culto, pregação tem que ter cara de pregação, igreja tem que ter cara de igreja. Eita, olha para cá. Nós queremos igrejas cheias, pessoas transformadas. Preguemos a Cristo, exaltemos a Cristo. Ele é a mensagem, ele é a lei que transforma.
minha pregação ela só tem 3 tópicos. Primeiro, quem é candeeiro? A palavra, Cristo e tu. É tu. Mas eu é esse homem. Mas eu com 70 anos de idade é a senhora. Mas sou eu com 10 anos de idade, é tu. Candeeiro de Jesus. É tu. Olha que coisa linda, pastor. Alguém teve o trabalho de acender essa candeeira. Primeiro, alguém fez ou comprou essa candeeira. Você sabia, candeeira, que você foi feita e comprada por ele? Ô meu querido, preste atenção. Você não é resultado da relação sexual de um homem e uma mulher, é apenas isso. Você é projeto de Deus. Você foi desenhado por ele. Agora, em segundo lugar, ele não apenas criou você, mas ele também comprou você. E ele teve um trabalho para te comprar e te acender. Para comprar você, ele encarnou, ele abriu mão da sua glória, ele viveu entre nós, ele morreu, ele ressuscitou, e assim ele comprou. Agora, para te acender, ele subiu. E antes de subir, ele disse assim: eu vou para o Pai, e eu vou para te enviar o Consolador. Ele acendeu você. Agora eu queria dizer para você que ele te acendeu não para você se exibir feito vagabundo. Não. Ele te acendeu para te fazer um instrumento de iluminação. Como eu queria ter a sua atenção? Primeiro, o dono acende e depois ele coloca no lugar específico. Onde é que Deus te colocou? Onde é que Deus te colocou o candeeiro? É interessante que enquanto Jesus é a luz do mundo, cada crente é responsável por iluminar o ambiente. É um ambiente. Jesus é a luz do mundo, mas ele coloca você lamparina acesa para iluminar o ambiente. Aleluia. Aleluia. A lamparina ilumina o ambiente onde ela está. E começa por onde? Começa em casa, começa na família, começa no trabalho. Agora, eu sou querido, pastor, que tem lamparina que se disfarça. Eu, quando era mais novo, eu chamava esses crentes de crente 007. Crente espião. Ninguém sabe que ele é crente, ele faz de tudo para ninguém desconfiar. Mas Deus não te chamou para isso. Olha para mim, meu pai. Lá no seu trabalho, você é canal de Deus. No seu departamento, você é canal de Deus. Aleluia. Agora tem porém. A lamparina precisa constantemente ter o óleo renovado. A lamparina precisa congregar, precisa ouvir, precisa comer. Gente, eu gosto mais de ouvir do que pregar. Eu estou falando sério. Vim para mim aqui a terça-feira, o pastor está de sul, mas vim para cá, para mim, toda terça-feira, é a mesma sensação que você tem de ir no rodízio. É eu. Não, estou falando sério, sou eu. Você fica quietinho ali, só mastigando, dando glória a Deus, é bom demais. O que o Senhor está dizendo para você é: eu te trago aqui para você se encher, para você ser renovado. Olha para cá. Mas é para você iluminar lá fora. Usa o óleo que eu te dei. Segundo ponto da minha pregação. Não morre. Vede, pois, como ouvis. Bem, gente, se tem uma palavra que é destacada nessa sessão, é ouvir. Na palavra do semeador, ouvir aparece o tempo inteiro. 12, ouve. 13, ouvindo. 14, ouvindo. 15, ouvindo. 21,
está olhando para você, te ouvindo, mas não está te escutando. Gente, o nível de redenção é muito pequeno. Você acaba de falar, pergunta, não sabe. Tem gente que tem 10 anos que ele vai na escola bíblica dominical. Você faz perguntas básicas, ele não dá conta de te responder. E não é porque ele não está sendo ensinado, é porque ele não está sabendo ouvir. Desde os 15 anos de idade eu não consigo escutar a pregação sem anotar. Já fui zoado aí na igreja. Trago umas 4 canetas mesmo e vou anotando. Por quê? Porque isso aqui é uma pérola. Isso aqui é um tesouro. Você anota para quê? Para mastigar depois, para saborear depois. É um tesouro. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor Fábio? E nessa sessão inteira? É que muitas vezes o problema não está na semente, nem no semeador, mas no solo. Porque às vezes tem pregador ungido que está pregando a verdade, mas tem alguém que não quer receber. Você está compreendendo ou não? Aí Jesus diz assim: ouça direito. E lá no final, alguém diz assim: sua mãe, seus irmãos, sua família estão chamando por você. Ele diz assim: minha família, meus irmãos, são aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. O que é ouvir direito, segundo Jesus? É ouvir, guardar e praticar. Terceiro e último tópico. Jesus diz assim: porque a qualquer que tiver será dado, qualquer que não tiver, até o que parece ter, será tirado. Terceiro e último tópico. O que você faz com o que você recebeu? Isso foi ensinado na palavra dos talentos. O que você faz com o que você recebe? Tem gente que vive a síndrome de Elias. Elias foi servido pelo anjo com pão cozido na casa e água, espertalhão, encheu a pança e voltou a dormir. Olha que coisa. Deixa, né? É triste. Comer e voltou a dormir. Gente, você sabia que comer à noite não é uma coisa muito boa? Tem uns crentes que, assim, o bicho vai jantar. Assim, o que eu fico mais impressionado não é a capacidade daquele crente comer isso tudo, mas é que ele acorda no outro dia. Ele consegue acordar. Gente, comer e mata dormir não faz sentido. Por que não? Porque a gente não trabalha enquanto dorme, a gente não gasta energia. E o ritmo do organismo diminui. Agora, o que isso tem a ver com Elias? Tudo. Elias está orando pedindo a morte, Deus manda para ele comida. Com isso, Deus estava dizendo: Elias, não é hora de dormir, é hora de caminhar, é hora de trabalhar. Vocês estão entendendo? Eu estou dando a você comida para trabalhar. Agora, enquanto Elias comeu uma vez e dormiu, tem gente que está ouvindo pregação, tem 10 anos e continua dormindo. Você vai virar pobreza espiritual. Será que você não entendeu que essa palavra que você recebeu, a mensagem que te tocou, a unção que te visitou, tem um propósito, tem alguém lá fora que não seja iluminado? Agora ouça. O segredo aqui é o seguinte. Quem tiver diligência com o que recebeu, vai receber mais. O assunto aqui é duplo. Primeiro, dedique-se, cai, mergulhe, enfia a cabeça para baixo. Número 2, reparta. Irmã Simone, sabe qual é o segredo da multiplicação? Jesus primeiro deu graça. O segredo da multiplicação primeiro é agradecer pelo que você recebeu. E é preciso notar que o que Jesus recebeu era pequeno demais com relação à necessidade de uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Mas mesmo assim, ele deu graça, recebeu, acha que está pouco, agradeça primeiro. Segundo, agora vai testar mais a sua fé. Reparte. Porque à medida em que você agradece e reparte, ele multiplica.
chegou lá e ele olhou assim, todo acabado, todo suado. Aí ele disse assim: